Você não pode apaziguar um câncer, deve removê-lo por completo, sem deixar nada. É exatamente o que ocorre com o Irã. Apaziguamento e negociações com eles, pagamentos, eles nunca concordam e nunca cumprem, porque eles são mentirosos compulsivos. Ninguém deveria acreditar neles. Ninguém deveria se sentar à mesa com eles. Eles precisam ser destruídos de verdade. Hoje estamos mais uma vez com o Dr. Mordechai Kedar, um dos maiores especialistas em Oriente Médio do mundo e ex-oficial da inteligência militar israelense. Desde sua última participação, Dr. Mordechai Kedar, a região mudou muito, da guerra com o Irã até Gaza e o Hezbollah. A grande questão é: o equilíbrio de poder realmente mudou ou estamos apenas no início de um conflito muito maior? Dr. Mordechai Kedar, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Daniel, por me receber aqui. Bem, sua pergunta é muito ampla e exige uma resposta bem longa. No entanto, se tentarmos resumir, o mundo hoje realmente vê uma guerra entre o bem e o mal, entre a civilização ocidental, representada pelos Estados Unidos da América e Israel, que estão lutando contra o eixo do mal, o Irã. Por trás dele, Rússia, Coreia do Norte e outras organizações terroristas como Hamas, Hezbollah e a Turquia também fazem parte dessa guerra. Porque não se esqueça da Turquia. Desde 2002, desde que Erdogan chegou ao poder, a Turquia se tornou um país da Irmandade Muçulmana, que tem como objetivo derrubar o Ocidente. E essa é, na verdade, a essência da luta que vemos hoje. A normalidade, os direitos humanos, as democracias representadas por Israel e pelos Estados Unidos da América. Contra a tirania, contra o terrorismo, contra a violência, contra o caos e contra a dominação islâmica compartilhada tanto pelos xiitas quanto pelos sunitas. E essa é, na verdade, a essência da luta. Israel está determinado. Israel sabe muito bem o que estamos enfrentando. Presidente Trump, por muito tempo ele também esteve do lado certo, do lado dos direitos humanos, do lado da normalidade e dos valores, ou dos valores cristãos e judaicos que guiaram o Ocidente por muitos anos. No entanto, por outros motivos, as eleições de meio de mandato, a economia, os preços do petróleo e outras considerações, os iranianos, o espírito do jihadismo, conseguiram convencer, do seu jeito, conseguiram convencer Trump de que, para o seu próprio bem, ele deveria parar sua guerra contra o mal. E, infelizmente, há cerca de um mês, o memorando de entendimento entre o Irã e os Estados Unidos, na verdade, deu ao Irã quase tudo o que o Irã exige. E o presidente Trump, na verdade, capitulou às exigências dos iranianos. No entanto, nos últimos dias, vemos claramente como esse memorando de entendimento realmente desmorona. E Trump, em suas próprias palavras, ele disse isso claramente para a câmera. Não só isso, em algum momento desta semana, ele disse que os líderes iranianos são escória. Isso é algo que eles absolutamente não podem aceitar, porque a humilhação é a última coisa no mundo que essas pessoas estão dispostas a suportar. Eles podem sofrer com a guerra, ter baixas, pessoas morrem ou ficam feridas, mas a humilhação é algo absolutamente inaceitável. E chamá-los de escória é uma humilhação. E hoje, acho que eles estão em uma espécie de birra que os impede de tomar uma decisão racional. Porque agora eles estão em busca de vingança por causa do que Trump disse sobre eles, que eles são escória. Isso é algo que é intolerável e eles nunca vão esquecer e nunca vão perdoar o que ele disse. Essa é a mentalidade, infelizmente, dessas pessoas.
Eles estão o mais distantes possível dos cristãos, que ao levar um tapa em uma face, viram a outra. Os iranianos estão o mais longe possível desse tipo de mentalidade e eles vão se vingar. Sem dúvida, sem a menor dúvida sobre isso, porque eles não estão dispostos a aceitar uma humilhação. E o ditado em árabe, Hayat min al-Dullah, significa ao inferno com a humilhação, ou seja, eles não podem aceitar isso. E isso é algo que culturalmente não é compreendido pelo Ocidente. Porque no Ocidente, especialmente no Ocidente cristão, as pessoas dizem: bem, se alguém me humilha, tudo bem, eu vou ser humilhado, sabe? Eu vou sofrer e tudo ficará bem. O principal é que continuaremos vivendo e fazendo o que fazemos. Não, no Oriente Médio, antes de tudo, dignidade e honra estão muito acima do valor da própria vida no Oriente Médio. É melhor morrer com orgulho do que viver com vergonha. E é isso que os motiva hoje. Além disso, as visões religiosas que os guiaram até hoje, eles travam uma jihad. Jihad contra o grande Satã significa América. Grande jihad contra o pequeno Satã significa Israel. E eles travam uma jihad contra todos os colaboradores da América e de Israel. Os Emirados, os sauditas, bareinitas, kuwaitianos, até mesmo jordanianos, que hoje, nesta noite, sofrem de uma chuva de mísseis de repente. Então, todos esses azerbaijanos, todos aqueles que cooperam e colaboram com Israel e os Estados Unidos, devem sofrer porque colaboram com o Satã. E é assim que essas pessoas pensam. E é por isso que eles ampliam o escopo da guerra em vez de restringi-lo para sobreviverem melhor. Mas eles não têm problema, nenhuma restrição para bombardear outros países. Embora esses países, além de não fazerem parte da guerra, nem sequer queiram a guerra para começo de conversa. Eles e os Emirados Árabes Unidos sempre foram contra a guerra. Eles nunca transmitiram nenhuma outra mensagem de que são a favor da guerra, e eles têm medo dos iranianos, e por isso querem o fim da guerra desde o início. Então, atacá-los, certo? O regime iraniano é baseado em ideais, como a ideologia xiita, que eles devem espalhar o caos pelo mundo todo para trazer de volta o imã oculto, que está escondido há mais de 1000 anos. Ele ainda está vivo. E para trazê-lo de volta, eles precisam que o mundo afunde no caos. E é exatamente isso que eles fazem. Novos relatos dizem que Israel compartilhou informações de inteligência com os Estados Unidos sobre um novo plano iraniano visando o presidente Trump. O Irã realmente arriscaria tentar assassiná-lo neste momento? Ou a própria ameaça é outra arma? E o que isso nos diz sobre a forma como o regime está pensando hoje? Bem, é sabido que há uma cooperação muito próxima entre Israel e os Estados Unidos. Eu participei dela quando estava no exército. E é bem conhecido que Israel e os Estados Unidos trabalham juntos nos mesmos projetos, tanto em relação à inteligência quanto às operações. O Mossad e a CIA são profundamente conectados um ao outro, não só entre si, mas também com todo um grupo de organizações como essas. E existe, eu diria, uma colaboração ou cooperação ocidental em relação ao Irã. E os iranianos sabem muito bem que foram infiltrados tanto pelo Mossad quanto pela CIA. Sem dúvida, eles sabem disso. Às vezes, eles capturam pessoas que, segundo eles, trabalhavam com os israelenses ou os americanos. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas é o que eles afirmam. Sim, eu acho que eles deveriam ter levantado uma bandeira branca há muito tempo, especialmente desde 28 de fevereiro, quando a guerra começou. Mas eles não pensam de forma lógica. Na nossa lógica, eles têm uma lógica diferente. Eles têm uma lógica religiosa e não a lógica de um ser humano. É por isso que nós não entendemos, nós, ocidentais, não os entendemos. E, portanto, você realmente precisa dominar a língua e os costumes deles para entender como essas pessoas pensam. Porque eles não pensam como nós, americanos ou europeus.
Eles pensam como as pessoas modernas no Irã, que estão profundamente conectadas com o passado e, na verdade, representam o passado no presente, na prática, porque essa é a mentalidade deles. Você acha que existe uma maneira de alguém realmente entender o regime sem entender o Islã xiita? Você acredita que líderes ocidentais repetem erros por enxergarem o Irã como um Estado-nação comum, sem compreender a visão distinta do regime? Olha, deixa eu te mostrar algumas coisas para você entender como esse regime pensa. Nós pegamos alguns documentos originais no sul do Líbano e eles realmente mostraram, olha esse panfleto. Esse panfleto mostra Khamenei. Isso foi publicado há uns 20 anos. Khamenei está em algum tipo de encontro com a imagem que é feita de luz. Este é o imã oculto. Ele já está escondido há mais de 1000 anos. Ele ainda está vivo. E ele se esconde em uma caverna em um distrito no Irã chamado Khorasan. Ele retornará à humanidade em uma de duas situações. Uma delas é se todo o mundo se converter ao Islã xiita e passar a aguardá-lo. Uma situação é que o mundo inteiro se converta ao Islã xiita e o mundo inteiro o espere para que ele venha redimir o mundo, situação na qual ele voltará para a humanidade. A outra situação é quando o mundo inteiro afunda em um grande caos, uma grande guerra, onde todos lutam contra todos, sem regras, sem leis, sem nada. E Alá, nessa situação, não terá outra escolha a não ser enviar o ímã oculto de volta à humanidade para redimir a humanidade do grande caos em que eles se encontram. Os iranianos estão dispostos a empurrar o mundo para esse caos. Caos econômico, caos no tráfego marítimo, um bloqueio no Estreito de Hormuz, caos econômico. É isso que eles querem fazer com o mundo para trazer o mar de volta. É assim que eles pensam. Outra coisa que encontramos no sul do Líbano foi este panfleto de 6 páginas, uma breve biografia de Khomeini, o fundador da República Islâmica. Agora, olhe para este panfleto. Você vê que a luz ilumina sua testa, seus olhos, sua boca, seu peito e suas mãos. Veja, e na verdade é chamado de Sutur al-Nur, que significa as linhas de luz. Certo? Mas essas são linhas de luz. Significa que a luz divina ilumina seus pensamentos, seus pontos de vista, suas palavras, seus sentimentos e, por fim, também suas ações. Significa que ele não pode cometer nenhum erro, ele é infalível. E é nisso que eles acreditam sobre seu líder. Então, quem são os bebedores de vinho israelenses ou os comedores de carne de porco americanos? Para dizer a eles, aqueles que são guiados por Alá, iluminados por Alá, para dizer o que fazer e o que não fazer. Se eles decidirem que têm o direito de desenvolver armas nucleares, quem são os americanos? Uma nação de apenas 250 anos. Eles contam milhares de anos de história desde Assuero? E formalmente? Tudo bem. Eles desprezam os americanos. Eles odeiam israelenses. Quem são eles? O Estado israelense foi fundado há 70 ou 78 anos. Quem liga para esse país? E é assim que eles veem os Estados Unidos e Israel como países que absolutamente não têm o direito de dizer aos iranianos, os crentes, como eles mesmos se chamam, o que fazer e o que não fazer. Isso é algo que eles absolutamente não podem aceitar. Que os Estados Unidos e Israel realmente tentam impor suas condições aos iranianos, e todo o resto é o que você vê. Essa é a mentalidade, essa é a motivação dessas pessoas. E precisamos estar cientes disso e entender profundamente. E não só isso, essa é uma Parashat Hashavuah de Hezbollah de 2006, cerca de 20 anos atrás. Aqui mostra o Khamenei, e eles citam um sermão que ele fez. Vou ler para vocês, vou ler uma frase.
A profundidade estratégica da nação iraniana se estende até a Palestina, ao norte da África, ao Oriente Próximo, à Ásia Central e ao subcontinente indiano. Por todo o caminho, todos esses países, na verdade, do Marrocos no norte da África até a Índia, Merodou Vead Kush, pertencem a eles. Esses países são o retaguarda estratégica deles. Você se lembra do Marrocos se oferecendo para ser a retaguarda estratégica do Irã? Você ouviu falar dos líbios ou egípcios se voluntariando ou o quê? Os sauditas, que também estão incluídos nisso? E esse tipo de pensamento de que todo o mundo islâmico é a profundidade estratégica deles é como no caso do Daniel. Vou começar a comprar coisas, distribuir cheques e vou falar com aqueles que me vendem os móveis. Se não tiver fundo no cheque, vá até Daniel. Ele é a retaguarda estratégica da minha conta bancária. Você aceitaria? O Egito aceitaria ser a retaguarda estratégica do Irã? Nunca, mas os iranianos têm sua ousadia. A ousadia de dizer que todos esses países islâmicos, aliás, a maioria deles é sunita, todos eles são o retaguarda estratégica do Irã. E é assim que eles tratam os outros. Você sabe, Irã uber alles. Irã acima de todos, o que nos lembra de outra ditadura que existiu na Europa. Eles são iguais. E não se esqueça que existe uma conexão muito profunda entre os iranianos, ou persas especialmente, e os alemães. Porque os alemães, na verdade, são tribos persas que vieram há 2000 anos da Ásia Central para a Europa. Os godos, os visigodos e muitos outros, eles vieram da Ásia Central. Como chamamos em hebraico, Nedidat Ha'amim Hagdolah, a grande migração que aconteceu há cerca de 2000 anos. E, na verdade, foram essas tribos que empurraram o Império Romano para o colapso, porque esse império já era muito antigo e estava cansado demais para lutar contra essas tribos. E elas realmente conseguiram fazer isso. Então, e você sabe, o que a língua prova, irmão, em alemão é Bruder. Porque em persa é Baradá. Filha, em alemão, Tochter, em persa, Doktar. Pai é pai, pai. Mãe é mãe. Tudo bem? Isso mostra que as línguas estão interligadas, alemão e persa. Isso prova a história sobre a migração e tudo mais. Então, o mesmo, eu diria, ditatorial, ideia que levou a Alemanha nos anos 30 e 40 e trouxe a destruição de nações ou estados. E o extermínio de 6 milhões de judeus hoje está vivo e forte no Irã. A mesma mentalidade, a mesma nazista de controlar os outros, como ouvimos neste panfleto, e exterminar os judeus. É isso que você vê, os mesmos slogans, mas desta vez estão em persa. Você vê pessoas nas ruas gritando: morte à América, morte a Israel. O que elas querem dizer com isso? Essa é uma abordagem pacífica em relação a Israel e aos Estados Unidos? Ok, então é isso que enfrentamos aqui no Oriente Médio. E os islamistas ao nosso redor não veem a hora do nosso colapso. Porque se Deus me livre, Israel colapsar diante dessas ondas de jihadismo, essas ondas vão cobrir a Europa em pouco tempo. E o Oceano Atlântico não é largo o suficiente para manter os Estados Unidos segura desse tsunami jihadista. E é isso que todos nós devemos levar em consideração quando falamos sobre migração. Não, o que vemos não é uma migração para a Europa Ocidental. O que vemos é uma invasão. Porque migração é quando pessoas vêm para adotar sua cultura e se tornar parte da sua sociedade. Essas pessoas não vêm para se integrar, elas vêm para dominar o lugar.
Agora, você mencionou que o Irã, a República Islâmica do Irã, tem como objetivo dominar o Oriente Médio e acho que eventualmente dominar o mundo. Então, onde os palestinos entram nisso? Eles realmente se importam com os palestinos ou isso é só uma desculpa para tentar tomar Israel? Como os palestinos se encaixam nesse cenário? A questão palestina foi criada como uma arma anti-judaica e anti-Israel. Aliás, os palestinos admitem exatamente isso. Nunca houve uma nação palestina tradicionalmente. Onde estaria essa nação? Aqui era o Império Otomano. Nunca existiu um Estado palestino em nenhum lugar do mundo. Havia o Egito. Então, os egípcios definitivamente têm uma definição nacional. O Iraque também é Bilad al-Iraque, algo que é bem conhecido na história árabe. Então, mas a Palestina nunca foi um país que tivesse uma nação própria ou uma identidade nacional definida, diferente do Islã, algo assim. Então, isso foi inventado no século XX como uma ferramenta contra o Estado de Israel, que árabes e não árabes que compartilham o ódio a Israel, e especialmente antissemitas ou pessoas que odeiam judeus, os que odeiam judeus na Europa, aderiram a essa ideia do palestinismo, que todo mundo sabe que a Palestina deveria substituir o Estado de Israel. Como eu sei disso? Eles mostram isso. Esta é uma bandeira da autoridade palestina. Veja, esta é a bandeira da autoridade palestina. Certo? Do rio ao mar, a Palestina será livre. Ainda assim, alguns israelenses e muitos nos Estados Unidos, Europa e Canadá os veem como parceiros para a paz. Essa é a paz que eles buscam. Paz sem Israel. Certo? Então é por isso que não devemos nos deixar levar por palavras. Devemos observar o que eles fazem na prática. E é isso que eles fazem. Para preservar o sonho, para preservar a ideia e para implementá-la quando os israelenses voltarem a baixar a guarda. Agora, Às vezes vemos isso nas negociações com o Irã. Você acha que eles alguma vez negociam de boa fé? É um erro negociar com eles? Qual deveria ser a maneira de lidar com eles? as negociações no Oriente Médio tratam apenas dos termos da rendição. Qualquer outra coisa é uma maneira de derrotar seu oponente, ou seu inimigo, ou seu sei lá quem. Este é o. As negociações servem apenas para determinar quanto o perdedor vai pagar ao vencedor depois que ele perdeu a guerra. Isto é negociação, não se trata de mais nada. E, infelizmente, Trump acha que as negociações vão resultar em um acordo e que esse acordo será implementado pelos iranianos. Isso nunca aconteceu. Eles sempre trapaceiam, sempre enganam e sempre tentam ganhar tempo para te deixar sem paciência, porque eles têm todo o tempo do mundo. Sabe? Nós temos um relógio, eles têm o tempo. E eles, sabe, eles realmente baseiam isso em um versículo do Alcorão que diz: Inna Allah ma'as sabirin. Allah está com aqueles que têm paciência. E, infelizmente, o mundo não está suficientemente ciente da situação. E eu acho que o mundo deveria aprender sobre o Islã, sobre o que é o Islã e quais são os sonhos dos muçulmanos. E o que está certo, ok? Não me refiro aos muçulmanos que estão conosco, como os emiratenses e outros. Mas é isso que pensam os radicais que lutam contra nós. Acabamos de ver uma semana de funeral para Khamenei. Agora, atualmente, quem está no comando do regime? Achávamos que tudo seria mais fácil após sua partida. É possível que esteja piorando? O que você acha do regime agora, depois da morte de Khamenei? Olha, para o regime sobreviver, eles não precisam de armas nucleares, não precisam de mísseis, não precisam de força aérea ou marinha. Tudo o que eles precisam são rifles nas ruas, segurados pela guarda revolucionária, com permissão para atirar em quem eles não gostam. Exatamente como aconteceu em 8 e 9 de janeiro, quando eles massacraram dezenas de milhares de pessoas nas ruas. Eles precisam disso para sobreviver.
E, portanto, derrotar um regime assim não é fácil, porque eles recrutam o tempo todo novas pessoas para lutar. E quanto tempo leva para transformar um garoto de 17 ou 18 anos em um combatente? Você recebe uma Kalashnikov, ensinam a desmontar, atirar e acabou. É. Meio-dia no máximo. E eles conseguem recompor seu poder muito rápido. E precisamos saber disso porque o inimigo fica cada vez menos treinado e cada vez menos capaz. E esse é um bom processo. Sabemos que o Irã tem ambições nucleares e grupos por procuração, como o Hezbollah. O que você acha que é mais importante para eles? Obter uma arma nuclear ou seus grupos por procuração? Nem sempre uma coisa exclui a outra. Você pode ter ambos se insistir. Eles veem o Líbano ou o Hezbollah no Líbano como o auge de seus sucessos. O auge que você sabe hoje é como é. O Líbano, sob o Hezbollah, é a conquista deles, e eles nunca vão esquecer e nunca vão perdoar qualquer tentativa de destruir o Líbano. Sejam sunitas, xiitas ou o Shah, o presidente sírio, na verdade, ele quer massacrar os libaneses. E nós temos que ver porque eu não sou vidente. E hoje, a pessoa mais importante do Oriente Médio é Donald J. Trump. Ele é quem toma as decisões. Agora, eu só quero falar sobre Gaza. Ouvi no noticiário que o Hamas aceita deixar de governar Gaza, mas, pelo que entendi, se recusa a entregar as armas. Então, se eles continuarem armados, alguma coisa realmente mudou? Qual é a jogada deles agora? É exatamente isso. Eles querem comer o bolo e ainda guardá-lo para amanhã. E esse é o problema. Que o mundo, na verdade, às vezes concorda com as maquinações deles. Agora, o que você acha que será o futuro de Gaza? Gaza, eu realmente não sei o que ocorre lá, pois ouço coisas diferentes todo dia. A sociedade está fragmentada, a sociedade está despedaçada. E o Hamas ainda está vivo e ativo, ou vivo e matando, se eles realmente precisam matar para deter as pessoas que correriam para Israel para sair de Gaza. E isso é algo que eu tento impulsionar, mas ainda não vimos nenhum sucesso. Agora vimos que Israel e Líbano meio que tiveram negociações e eles obviamente estão sob pressão para desarmar o Hezbollah, mas você acha que é realmente possível para o governo do Líbano desarmá-los? Até agora, o Hezbollah está lá há cerca de 45 anos. O exército libanês nunca tentou e nunca conseguiu, portanto, apreender sequer uma arma das mãos do Hezbollah. Então, dizer que agora eles terão mais sucesso, vamos esperar e ver se isso é correto ou não. Eu não faço ideia, porque não temos experiência de combate entre o exército e o Hezbollah. E quanto à Síria, você acha que Israel deveria confiar na nova liderança da Síria, ou isso seria um erro perigoso? Olha, em hebraico dizemos kabdehu chashdehu, que significa que podemos honrá-los, mas sempre devemos suspeitar que eles estão realmente tentando nos enganar. É, com a comunidade em Gaza e com a comunidade xiita no Líbano. E para realmente destruir o Hezbollah e o Hamas, você precisa, na verdade, evacuar o local da base de apoio deles, que você sabe que é a área deles. E ninguém vai deportar os homens nem de Gaza nem do Líbano, os xiitas do Líbano. É por isso que eles sempre podem recrutar mais e mais soldados, dar armas para eles e esperar que façam algo com isso. Agora você vem alertando sobre a Turquia há muitos anos. Por que mais pessoas não estão prestando atenção à Turquia? Vemos Trump. Ele acabou de estar lá. Ele é amigo do Erdogan. Mas mesmo assim, Erdogan está pedindo a destruição de Israel. Até que ponto devemos levar Erdogan a sério? Até que ponto devemos considerar a Turquia uma ameaça? O que você pensa sobre isso? Acho que não estamos levando isso a sério. E quando eu ouço Trump, é, na verdade faz todo tipo de elogios ao Erdogan, eu me pergunto, por que esse homem não sabe que o Erdogan é jihadista, apoia o Hamas, apoia outras organizações terroristas?
O Trump não tinha um bom conselheiro para lhe contar sobre o Erdogan, quem ele é e o que ele é de fato. E, portanto, quando se trata de Israel, Israel é muito mais realista. Os Estados Unidos às vezes têm ilusões sobre o mundo árabe e islâmico, achando que podem domar essas pessoas. Mas eles não podem, eles não podem. Agora, O que você acha? Além disso, Trump é amigo do Catar e parece disposto a conversar com qualquer um. Há algum motivo para ele estar fazendo isso? a situação com o Catar é estranha. Trump sabe que a Irmandade Muçulmana é terrorista. É por isso que ele realmente publicou uma ordem executiva proibindo o Hamas em alguns países, proibindo a Irmandade Muçulmana em alguns países, como no Egito e na Jordânia, quando ele proibiu essas organizações. Mas o Catar é, na verdade, o patrocinador dessas organizações. Então, o Catar é aceitável, enquanto a Irmandade Muçulmana no Egito não está, mesmo depois de o Catar patrociná-los por muito tempo. Então, esse é o problema, que o pessoal do Catar é tão inteligente. Eles conseguiram minar países, mas ser amigos dos governantes desses países. E, sabe, com dinheiro eles podem comprar quem quiserem, porque dinheiro fala, dinheiro compra e dinheiro suborna, e eles subornam pessoas à torto e à direito. Agora, estamos vendo o Irã atacar todos os países ao seu redor, muitos dos países árabes, mas mesmo assim, esses países árabes não respondem. Por que eles mesmos não enfrentam o Irã e por que deixam para os Estados Unidos e Israel fazerem esse trabalho? Eles estão paralisados de medo. Eles estão com medo, porque enquanto eles não revidarem, pelo menos os iranianos podem. Sabe, ter misericórdia deles e deixá-los em paz com sorte. Mas se eles entrarem na guerra, vai ser muito problemático para eles. Porque não se esqueça que toda a infraestrutura de produção de petróleo deles está no solo, exposta aos mísseis e drones dos iranianos. E os iranianos vão fazer isso em pouco tempo, e os emiradenses sabem disso muito bem. E você acha que pode haver paz com esse regime iraniano ou teríamos que remover o regime? Esse é o único jeito de fazer isso. Qual é a sua visão sobre o futuro desse conflito? Olha, me desculpe pela comparação, mas a mesma pergunta poderia ser feita sobre um crescimento maligno. Deus nos livre, certo? No corpo de alguém. Você não pode apaziguar um câncer. Você tem que removê-lo. E removê-lo totalmente, sabe? Agora com todas as partes, sem deixar nada. Porque caso contrário, você vai morrer. É exatamente isso que ocorre com o Irã. Apaziguamento ou negociações com eles, acordos com os quais eles nunca concordam e nunca implementaram sequer um acordo que tiveram com a comunidade internacional, especialmente sobre o programa nuclear deles. Eles nunca cumpriram o que assinaram. Portanto, como eles são mentirosos compulsivos, ninguém deveria acreditar neles. Ninguém deveria se sentar à mesa com eles. Eles precisam ser destruídos. Realmente destruídos. Não há outra opção. Talvez exterminados. Pode ser outra palavra, mas nada além disso. Ok. Mordechai Kedar, quero agradecer pelo seu tempo e acho que aprendemos. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Vamos torcer pelo melhor e nos preparar para o pior. Tudo de melhor. Obrigado.